Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Pedro. Eu sou estudante do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia pela Universidade Federal do Amapá. Na verdade, a Rede Bionorte, Polo Amapá e a Universidade Federal do Amapá. Meu histórico, rapidamente falando, eu sou formado em licenciatura e bacharelado em Geografia pela própria Universidade Federal do Amapá. Fiz uma especialização em docência do ensino superior pela Faculdade Meta e, mais recentemente, eu concluí meu mestrado em Ciências Ambientais pela própria Universidade Federal do Amapá também. E nos foi proposto aqui na disciplina de estágio de docência falar de algum tema ligado à nossa tese de preferência. Então, baseado em tudo que eu estudei até recentemente, e entendendo a necessidade de se investigar mais o tema, inclusive é um componente importante da tese que eu estou desenvolvendo, eu pretendi falar aqui para todos nós sobre Ilha de Calor e os espaços verdes urbanos. A Ilha de Calor, seu diagnóstico, sua análise, o que e, claro, ferramentas de mitigação, que são os espaços verdes urbanos. Tá? Então, esse nosso tema, espero que seja um ótimo encontro para todos nós. Falando rapidamente aqui da Ilha de Calor, é interessante saber o histórico. Ela, na verdade, foi detectada inicialmente por Luke Howard, em 1818. Luke Howard é considerado por alguns estudiosos da área de climatologia urbana como o pai da climatologia urbana, e ele havia descoberto que no centro de Londres ela era uma zona mais quente do que o seu entorno, o entorno da própria cidade e o entorno da zona rural. Então, a partir dessa investigação dele, o fenômeno da ilha de calor ela passou a ser vista pela ciência, né, como um fenômeno concreto, né, um fenômeno realizável. Anos depois, Émile Renault, em Paris, também no mesmo século XIX, mas foi alguns anos depois, detectou a mesma situação na cidade de Paris, capital francesa. E desde a época dos dois até os dias atuais, né, desde Émile Renault para cá, se percebeu que esse fenômeno tem acontecido em cidades de diversas partes do mundo, e não somente isso, né, diversos climas do mundo, independentemente de clima, de zona onde está localizado no planeta, é um fenômeno que tem sido detectado. As características da ilha de calor é muito importante nós sabermos aqui, principalmente a temperatura do ar e da superfície no centro, ela é mais elevada em relação ao seu entorno. Os efeitos da ilha de calor urbana, elas são mais intensas nos dias calmos, porque vamos lembrar o seguinte, nós vamos ver durante o nosso estudo, a ilha de calor urbana, ela vai, ela acontece por interferência do homem antrópico, mas também tem influências naturais. Então, dias calmos é um dia com menos, dias claros, perdão, dias claros são dias com menos nuvens, ou seja, e as nuvens elas são um componente importante na atmosfera que vai rebater parte da radiação solar aqui na Terra. Um dia claro, há menos nuvens, logo essa energia solar ela vai conseguir chegar na superfície com mais força, certo? Com maior incidência, melhor dizendo. E os dias calmos, vamos ver outros fatores. Dias calmos aqui implica-se pouco vento. Esse vento vai distribuir essa energia, com um dia com pouco vento, essa energia ela vai ser distribuída de forma mais lenta ou praticamente estagnada. Então, as zonas de calor, as zonas térmicas mais quentes, elas tenderão a permanecer mais estáveis e aquela superfície já aquecida continuará aquecida. Então, dias calmos também contribuem para isso. O que tem se percebido é que esse fenômeno tem emergido com o passar do tempo, tem aumentado com o passar do tempo, mais cidades estão detectando, muito a ver com o nosso modo de produção, modo de consumo, nossa vivência em relação ao ambiente. Então, muitas cidades têm detectado esse fenômeno, só que tem um agravante. Recentemente, vem agravado com a emergência do desconforto térmico. E o desconforto térmico tem ocasionado muitas doenças, inclusive mortes, devido ao calor. Então, nós percebemos daí a importância de se estudar, se investigar a ilha de calor urbana. Um outro fator, aqui rapidamente citando, são as inversões térmicas. O que é isso? Naturalmente, o ar quente mais leve fica acima do ar frio mais pesado.
Mas na inversão térmica, e isso acontece porque porque ela se associa também com a questão dos poluentes dispersados pelas indústrias, pelos veículos. A camada de ar frio, que naturalmente fica abaixo da camada de ar quente, ela se inverte, por isso que é inversão térmica. Ela vai passar a estar acima da camada de ar quente, devido à questão dos poluentes. Então, a camada de ar quente que vai tentar escapar, ela não vai conseguir, ela vai ficar aprisionada por uma camada de ar frio, e isso naturalmente vai fazer com que a cidade ela continue aquecida, ou muito aquecida do que naturalmente seria. Tá? Passando aqui, nós temos uma imagem importante da ilha de calor urbana. Nós temos o exemplo da ilha de calor urbana na figura 1, a figura esquerda. As áreas centrais, elas apresentam uma temperatura maior, representada por essa linha vermelha, que é uma simulação, né? Enquanto que nós percebemos que nas áreas rurais a temperatura está mais baixa. Isso é característico. Por quê? Porque nas zonas centrais tem mais prédios, mais veículos, mais pessoas, mais atividades humanas, e menos árvores, algo que no meio rural se dá o inverso. Então, no meio rural, a dissipação de energia ela se dá de uma forma melhor. E aqui vamos usar um exemplo do laboratório de sensoriamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um trabalho de 2015 que eles desenvolveram na região metropolitana do Rio. Reparem uma coisa, os pontos mais vermelhos e marrons, eles indicam as temperaturas de superfície mais altas. E eles coincidem justamente onde está a zona urbana do Rio de Janeiro. Os pontos mais alaranjados, avermelhados e até marrons. São temperaturas de superfície altíssimas, passando 50 graus, 52 graus, 54 graus. Então, isso devido à grande quantidade de asfalto que tem naquela cidade. Em contrapartida, as áreas mais verdes e azuis, elas indicam uma temperatura de superfície menor. Por quê? Influência das árvores e não somente árvores, mas outros tipos de vegetação também, associados com a camada mais hídrica, né? Mais rios e, claro, influência da Baía de Guanabara e do oceano sobre o Rio de Janeiro. Então, as temperaturas elas são menores nessas zonas. Então, a gente começa a entender como é que a espacialização da ilha de calor acontece. Então, lembremos, temperatura de superfície do ar mais alta. Aqui nós simplificamos na figura 1 a do ar. Na figura 2, que é bem real, a figura 2 indicando temperatura de superfície mais alta. E por que acontece a ilha de calor urbana? Aí é o comparativo entre a zona rural e a cidade. A zona rural tem mais árvores, menos construções, o solo é menos impermeável, enquanto que na cidade é o contrário. Menor quantidade de árvores, maior quantidade de prédios, pisos e pavimentos mais impermeáveis. Então, na cidade, por consequência, vai haver maior absorção e retenção de calor, a tendência a ficar cada vez mais quente. A transpiração das plantas e evaporação da água do solo será menor na cidade do que no campo, e a penetração e infiltração de água será menor na cidade do que no campo. Por consequência, a temperatura na cidade tende a ser maior, porque retém mais calor, evapora e transpira menos, tem menos plantas do que a zona rural, e também a cidade é mais propensa a enchentes, devido a ter um piso mais impermeável, um pavimento mais impermeável, e agrava o calor também porque a água não infiltra, e a água infiltrando na superfície, ela ajuda a diminuir a temperatura, algo que no meio rural é menor. Então, por isso que a gente percebe aí no comparativo entre o espaço rural e a ilha de calor na cidade. Então, agora, já visto o conceito, vamos para as causas. São dois conjuntos de slide, né, com 4 imagens, fatores que contribuem para a formação da ilha de calor: falta de vegetação, ela reduz a evaporação e a dissipação, menos calor escapa. E aqui nós temos um exemplo numa cidade do Ceará chamada Quixadá, uma rua aí com pouca vegetação, então termicamente devia estar muito quente. Claro que outros fatores são associados a isso, né? Teria que se medir de fato cientificamente para falar uma coisa dessa, mas a tendência é que haja mais calor. A baixa refletância solar dos materiais urbanos. Os materiais urbanos, eles absorvem mais energia e refletem menos do que as árvores e do que também as construções mais modernas, que levam o conceito ecológico na sua promoção. Na figura 4C, nós temos as superfícies impermeáveis.
o asfalto tradicional, ele vai reduzir a evaporação e a dissipação de calor. Asfalto é na cor preta, o tradicional na cor preta. Pouco poroso ou nada poroso, ele vai absorver mais energia ainda. Então, e nas cidades, vamos lembrar, tem muitas ruas que usam o asfalto tradicional. E nós sentimos o quanto o calor é o asfalto tradicional. Então, devido a isso, então, nós imaginemos como é um espaço urbano em comparação com uma zona mais permeabilizada. Na zona mais permeabilizada, de menos calor. A figura 4D ela vai chamar a atenção para uma outra situação: as geometrias espaciais. As cidades têm prédios num formato que acaba atrapalhando a circulação dos ventos. Então, essa geometria ela também favorece com que a energia acumulada pelas atividades humanas fique naquele espaço. Aumenta o chamado saldo de radiação, que é o que nós vamos ver posteriormente. E como essas geometrias aprisionam esse calor, também vai acontecer o aumento dos níveis de poluição. Ou seja, porque a poluição ela não vai conseguir se dissipar, vai ficar aprisionado, né? Então, aquele elemento que naturalmente não ocasionaria poluição, ele vai se acumular a tal ponto de ultrapassar o limite aceitável e ser um elemento poluente, né? Esse elemento poluente ele vai facilitar com que o calor continue armazenado, ele vai segurar calor. Então, vai aumentar também o saldo de radiação. Aumentando o calor, aumentando a energia, as pessoas vão tender a se resfriar, a querer se resfriar. Então, vão utilizar mais energia elétrica. O aumento do consumo de energia, especialmente o aumento da utilização de ar-condicionado, ar refrigerado, vai fazer com que o calor antropogênico aumente. Esse calor antropogênico é o calor que o homem ocasiona no espaço, certo? Então, além de tudo isso, difusividade térmica, o que é isso? Em vez da energia se dissipar de forma eficiente, ela vai se dissipar de forma difusa, vai um pedaço para cá, vai um pedaço para lá. Isso vai fazer com que os materiais urbanos eles acumulem mais energia e acumulem mais calor. Até porque, vamos lembrar, naturalmente, os edifícios, e especialmente atual, nos tempos considerando a história, né, das construções, a grande maioria é acumuladora de calor por natureza, dissipando pouco calor. Então, a difusividade térmica ela vai aumentar a termicidade porque vai se dissipar com ineficácia essa energia. E aí ela vai ficar aprisionada ali naquele espaço. Aumento do armazenamento de calor. Por isso que é um fator importante. Em vez de se dissipar de forma eficiente, vai se dissipar de forma ineficaz, vai aprisionar, né? E os prédios, como estão ali e naturalmente já armazenam calor, eles vão tender a armazenar mais. E como já comentado, aí na figura 4H, a geometria urbana diminui a velocidade dos ventos, vai reduzir convecção, e convecção ela é um ponto importante para que haja troca de energia de um meio sólido para um meio mais fluido. Tá? Então é muito interessante entender esses fatores. E aqui nós estamos resumindo para que pelo menos se entenda. Porque qual é o objetivo? Entender o que é o histórico da ilha de calor, as causas da ilha de calor, os fatores, o que ela é, e depois nós vamos começar a ver como medir e como arrefecer, como diminuir. Algumas estratégias, porque são várias que existem. Claro, os impactos da ilha de calor, principalmente na mortalidade e saúde da população, porque a ilha de calor está muito associado com desconforto térmico. E aí nós temos o mapa do globo. Os pontos em vermelho e amarelo, principalmente, são pontos no planeta que têm apresentado ondas de calor severas. E os pontos em vermelho, mais ainda, são cidades que apresentam ondas de calor severas acima de 17 dias ao ano. 17 dias ao ano. E nós vemos muito isso nos jornais, dos países europeus, Espanha, Reino Unido. A Espanha, inclusive, está bem pintada em vermelha nesse mapa, embora não esteja escrito Espanha, né? Mas, enfim, a Europa está bem vermelha e amarela, e também os Estados Unidos, Nova York, Washington, várias cidades apresentando esse desconforto, isso tem ocasionado mortes, tá? Agravo no sistema de saúde. Então, o que a gente percebe? Ilha de calor é importantíssimo estudar isso. Se nós queremos ter cidades mais saudáveis, é importantíssimo entrar com esses temas. Outra coisa, esse tema. Desperdício de dinheiro, em que sentido? Eu vou ter que gastar mais com saúde.
vou ter que gastar mais com drenagem. Em vez de eu usar um dinheiro para prevenir o problema, eu vou usar para remediar. Então, eu acabo gastando mais dinheiro ainda para ter um sistema de saúde mais eficiente, para ter um sistema de saneamento mais eficiente, que aguente o maior nível de enchente que pode acontecer, de escoamento superficial da água, devido a um solo mais impermeabilizado. Então, a demanda de construções, demanda de estrutura, ela vai ser maior por parte do governo, por parte das pessoas, para poder conseguir viver melhor numa cidade. E outra coisa, historicamente, o que nós temos percebido na figura 5C? A cidade, ela foi pensada como se o homem vivesse num lugar e a natureza no outro. Né? Então, técnicas insustentáveis, técnicas construtivas insustentáveis, elas afastam a fauna, afastam a flora, ela fica, inclusive, árvores que poderiam trazer maior conforto térmico, eventualmente não conseguem sobreviver. Claro que pesquisas teriam que ser feitas para precisar isso que está sendo dito aqui, mas o que tem percebido? Prédios construídos de qualquer maneira, em muitos casos, que não levam em consideração aspectos ecológicos, urbanos. Então, isso favorece a ilha de calor. E vai impactar a vida das pessoas, vai impactar, percebam que são fatores interrelacionados. Né? Um puxa o outro. Né? Então, técnicas construtivas insustentáveis, piora do desconforto térmico, mais gasto, piora a fauna e a flora ficam mais distantes, logo a vegetação é mais ineficaz, aí vem os problemas que a gente já conhece, muitos problemas relacionados, claro, a temperaturas elevadas nas cidades. Agora nós vamos começar, após entender as causas, vamos entender como medir. Para medir ilha de calor, são muitos fatores. Eu até estava comentando, eu não gosto de banalizar a palavra complexo, mas aqui eu não vi outra saída. Ela é um fenômeno complexo porque ela para equilibrar as causas, elas são altamente interligadas umas com as outras. E aqui está se mostrando algumas das condições que se interagem. Por exemplo, as temperaturas. É importante saber a temperatura. A figura 6A. Na figura 6B, o fluxo de energia. Eu preciso saber onde é mais favorável para dissipar, onde está mais quente, onde está mais frio, qual a trajetória. Figura C, a base do terreno. Essa cidade está onde? Ela está no clima tropical, ela está num clima subtropical, porque dependendo de onde ela estiver, uma solução será diferente na sua aplicação. Né? Então, a base do terreno também entra no cômputo aí dos fenômenos que precisam ser estudados. O tipo de construção, a casa, são casas de alvenaria tradicional, são casas escuras, mais escuras, que armazenam mais calor, tem pouco verde, então o tipo de construção também interfere, ou são estruturas que já têm um padrão ecológico melhorado, refletem mais a energia do sol. Entenderam? E também as condições meteorológicas da área. O macroclima, no geral, mesoclima, por exemplo, aqui estamos em Macapá, clima amazônico, as correntes de ar, zona de convergência intertropical, o que ela interfere. E, claro, o microclima, os fatores de pequena escala, pequena escala espacial, né, melhor dizendo. Claro, enfim. Como é que se dá isso em Macapá, por exemplo? As condições meteorológicas daqui, chove bastante, chove menos, qual a tendência? Então, também entra no cômputo das análises. Falou das interações, falou do balanço, fala-se do balanço de energia. O que é balanço de energia? Ele é um conceito da física baseado na primeira lei da termodinâmica e ele serve para estudar bastante coisa, né? Eu mesmo, claro que aqui nós vamos nos limitar a entender o balanço de energia para as cidades, para a ilha de calor, correto? Mas o que você precisa entender no primeiro momento? Como é baseado na primeira lei da termodinâmica, o que ela diz? A energia se transforma, nunca se perde. Né? A energia produzida não é perdida. Né? Ela é transformada por trabalho, enfim, mas ela está lá no sistema. E ela vai servir para explicar como é que vai se dar essa transferência de energia de um ponto para outro, de um corpo para outro, enfim, dentro do sistema, como é que vai se dar esse balanço.
Claro que aqui eu estou simplificando bastante, tá? E, claro, estou focando na cidade, eu não estou entrando em pontos além do que está sendo analisado aqui. Então, talvez a análise precise de mais completude para ficar entendível, na sua completude. Mas para cá é o suficiente. O balanço de energia vai explicar como essa energia é transferida de um ponto para outro e sabendo que essa energia não se perde, ela só se modifica, a forma. Para a superfície da Terra, entenda-se aqui, para a cidade, toda energia absorvida pelo calor, ela é o que é? Toda energia absorvida pelo calor antropogênico, ou seja, toda energia produzida pelas atividades humanas, somadas com as energias naturais, vamos lembrar, que aí que está representado pelo saldo de radiação, que é oriundo do Sol, ela vai para algum lugar. Ah, ela não some do nada, ela vai para algum lugar. Ela só é modificada, mas ela vai para algum lugar. Essa energia ela aquece o ar, aí o que pode acontecer? Vai aquecer o ar acima da superfície, ou vai ser evaporada, ou pior, no caso da ilha de calor, ela pode ser armazenada nos materiais. Aí entenda-se, pavimentos, coberturas de casas, de edifício, pavimentos, calçada, asfalto, enfim. Tá? Então aqui nós vamos começar a entender o balanço de energia. O que é isso? Na equação do balanço de energia, devem ter muitas outras. Estudando aqui, perceba-se que é um tema muito grande, mas o balanço de energia para as cidades. Convecção mais evaporação mais armazenamento de calor é igual a calor antropogênico mais saldo de radiação. Para entender, vamos focar no azul primeiro, no lado azul. O lado azul, que comentamos no slide anterior, é o calor que o homem produz, todas as atividades humanas, comerciais, industriais, residenciais, dividido pela área analisada. Então, tudo que o homem produz numa determinada área de energia. Esse é o calor antropogênico. É a soma de tudo que ele produz numa área. Ele vai somar com o saldo de radiação, que é composto por 4 radiações. Vamos começar a entender. Saldo de radiação, as 4 composições são as seguintes. Radiação solar global, que é a quantidade de energia que o Sol emite para a Terra, só que a Terra devolve um pedaço. Então, radiação solar global menos a radiação solar que volta, ou seja, a radiação solar refletida, ela retorna para o espaço. Só que aí nós vamos ter um saldo. Correto, né? Tem um saldo. Esse saldo ele vai somar de novo com a radiação atmosférica. O que é essa radiação atmosférica? São as partículas presentes na atmosfera. Né? Porque, lembremos, as partículas presentes na atmosfera, vamos lembrar da poluição que vimos no slide anterior, elas seguram calor. Dependendo da partícula, ela armazena calor. Então, aquele saldo que naturalmente seria dentro do limite aceitável, ele pode deixar de estar dentro do limite aceitável e virar um limite poluente bem grave. Tá? Obviamente que também esse saldo da radiação solar, mas da radiação subtraída pela reflexão, somado com a atmosférica, também se subtrai de novo pela superfície, pela capacidade da superfície devolver para o espaço o calor irradiado, né? O calor que a superfície ela vai irradiar ali, tá certo? Então, olhando o lado azul, a gente começa a ver o lado laranja, tá? Por exemplo, na zona urbana tem mais prédios, tem mais asfalto, e ele vai atrapalhar o quê? Convecção. Convecção é uma capacidade que eu tenho de tirar calor de um meio sólido para um meio mais fluido. Né? Na zona rural é mais fácil, porque tem árvores, tem solo mais permeável. Isso faz com que o calor que, por exemplo, a casa de uma fazenda armazene, eventualmente até uma estrada mais circundado de árvores e de um meio mais permeável, que permita a circulação de energia, essa circulação vai ser mais eficiente. A evaporação também vai ser maior, ou seja, a energia que a superfície terrestre transmite em forma de vapor vai ser maior. Agora, na cidade, tem a convecção menor, a evaporação menor. Bora lembrar o seguinte: primeira lei da termodinâmica, essa energia não se perde, ela está ali, só que ela vai para algum lugar, ela está fluindo. Se na convecção não vai, se na evaporação não vai, o terceiro fator entra em ação, que é o armazenamento de calor. Então a cidade, não foi na convecção, não foi na evaporação, vai armazenar. E na cidade acontece muito isso. A convecção não é suficiente, muitas vezes a evaporação também não é, mas o armazenamento de calor vai segurar. E as cidades com prédios, com meios que conduzem
energia com muita eficiência no seu interior. E a capacidade dos materiais da cidade armazenarem mais calor vai fazer com que esse calor, com que vem lá do calor antropogênico somado com saldo de radiação, ao invés de ir para a convecção e evaporação, ela vai para o armazenamento de calor. Faz com que a cidade fique mais quente e o desconforto térmico seja mais possível. Perceberam? Então é isso. E, obviamente, a cidade é mais difusa na dispersão de energia, o calor ele vai se concentrar mais ainda, como nós vimos lá na figura anterior, quando falamos de difusividade térmica. Nós vimos aquela casa ali pintada de vermelho, que são as zonas mais quentes, e a parte mais alta, mais fria, que está representada pela cor azul e verde. Compreendido? A medição da ilha de calor, ela pode se dar partido baseado no estudo desse balanceamento de energia, ele pode se dar por estações fixas, lembrando que aqui estão sendo apresentados 3 fatores, mas não são os únicos. A ilha de calor é um tema muito grande. Mas, por exemplo, estações fixas, elas são interessantes porque eu consigo comparar, numa estação climatológica, a temperatura, a umidade, temperatura máxima, mínima, a umidade, em relação de uma estação com a outra. Então, eu sei onde é mais quente e onde é mais frio. Eu consigo mapear zonas, né? Entre cidades. Melhor ainda se eu tiver várias estações. Né? Nós temos uma escassez de estações no Brasil, artigos aí citam, que estudam índice climático, mas onde tem muito, é possível fazer análises bidimensionais, ou de várias estações, conseguimos aqui entender melhor onde acontece a ilha de calor com mais intensidade, onde acontece com menos. Tá? Além disso, nós podemos também investigar dados históricos. As estações fixas, elas fornecem um conjunto de dados que permitem analisar índices climáticos. E esses índices climáticos me permitem fazer curvas de tendência. Essas curvas de tendência, eu vou saber qual a tendência, por exemplo, de Macapá. É uma cidade que vai ser cada vez mais quente os seus dias, as suas noites, ou vai ser mais fria os seus dias e suas noites? Né? Dados recentes de pesquisas, até que tivemos a oportunidade de participar, indicam que a tendência, caso não haja uma mudança, é que fique mais quente. Né? Aí tem influência, claro, de fatores mesoclimáticos, vamos lembrar, lá das interações, não é só uma coisa, é uma interação. A influência da brisa do Rio Amazonas para diminuir, as construções, o aquecimento global, então tudo isso vai interferir, certo? Então aqui estações fixas é uma forma de simular. Transecto móvel. Quando eu não tenho estação fixa, eu posso usar transecto móvel, que eu acoplo um instrumento para fazer medições térmicas numa cidade que não tem estação fixa. Coloco esse instrumento dentro de um carro, pego o mapa da cidade, faço um eixo leste-oeste, norte-sul, leste-oeste ali, e em determinado ponto dessa linha que eu traço, eu vou medindo a temperatura e vou entendendo onde é mais quente, onde é mais frio. Ela é ótima para... É uma medida interessante quando eu não tenho uma estação fixa de medição. E muitas cidades não têm. Muitas cidades não têm estação climatológica. Então, utiliza-se transectos móveis para fazer os 2 eixos. Qual é o problema disso? O transecto móvel, como o carro é móvel, né? Um automóvel, como o nome já diz, eu não consigo fazer medições simultâneas em todos os pontos. Para isso, sairia muito caro, seriam muitas câmeras, muitos carros para estar ali medindo simultaneamente, né? Mas, naturalmente, como eles movem no meio do eixo ali, a medição não é simultânea. Então, talvez não tenha a mesma eficácia de uma estação fixa ali presente. Na impossibilidade da estação ou do transecto na utilização, eu posso usar imagens de sensoriamento remoto, né? Que são muito eficientes para medição de temperatura de superfície. Nós temos, inclusive, a CEBAL, SEBAL, é um instrumento de medição de temperatura de superfície, muito interessante. Eu consigo ver onde a temperatura de superfície é maior, onde é menor. Né? Agora, para a questão da imagem de satélite, é muito eficaz, é muito preciso, alta resolução espacial, os satélites estão cada vez mais eficazes, mas o problema é na resolução temporal, a depender do que o pesquisador precisa investigar. Se ele precisa investigar dados muito frequentes, talvez a resolução temporal daquela imagem de satélite não seja suficiente. E aí ele vai ter que precisar de um outro método para fazer medições mais de curto prazo. Né, que tem lá, o satélite passa num ponto, ele vai demorar um tempo para voltar para aquele ponto. Isso daí se chama resolução espacial
desculpa, resolução temporal, lá do sensoramento remoto, dos índices de sensoramento remoto, tá? Já a resolução espacial é o menor pixel que o satélite consegue ali puxar de informação do solo sem tocá-lo, tá? E vamos falar agora de modelagem rapidamente. Vimos os instrumentos de medição. Esses instrumentos de medição, os dados que eu coleto em campo, eu consigo incluir no modelo. Esse modelo calcula, faço análise, e o diagnóstico, análise, e a partir da análise eu consigo, eu aqui, entenda-se nós, né, quem pesquisa, né, várias pessoas, consegue fazer políticas públicas, consegue fazer planejamento urbano, consegue fazer outras investigações. Então, a modelagem ela é uma ferramenta muito interessante para investigar a ilha de calor urbana. Ilha de calor urbana, como na figura 8A, e principalmente arborização urbana na figura 8B, eu incluo isso dentro do modelo e consigo fazer uma investigação mais precisa e políticas públicas mais precisas, com menor gasto, inclusive. Aqui alguns exemplos de modelagem. Nós temos a modelagem regional MM5CAMX, né? Ela é usada, por exemplo, é um modelo que ela pega dados do ambiente, ela simula clima e condições meteorológicas em mesoescala, ela tem uma modelagem mais regional, de vários quilômetros, e eu consigo saber pontos quentes, pontos frios, a partir da análise dentro desse modelo. Um outro modelo interessante, lembrando que são muitos modelos, então nessa pesquisa para cá tem mais de 10, 15 que eu vi, 10 modelos, mas obviamente pelo nosso tempo aqui, vamos ter esses dois. 3, na verdade, que é o próximo slide, e nós temos um MIST. O MIST ele é interessante porque esse MIST ele é uma modelagem que me permite entender potenciais impactos futuros. Por exemplo, Macapá. Eu quero construir... vai surgir um bairro novo, vai ter tantos prédios. O MIST ele vai me prever qual o impacto desses prédios, né? Ou melhor dizendo, como é para mitigar a ilha de calor, ele vai me indicar também quantas árvores precisa. Ou, por exemplo, numa área já muito com ilha de calor lá em cima, onde eu coloco árvore para diminuir, o MIST vai me dizer. Correto? É uma ferramenta muito interessante para previsão. Ele vai prever impacto. Nos Estados Unidos, nós temos exemplos aí, em 20 cidades usam esse modelo, e em outras 200 replicou-se o modelo a partir dessas 20 existentes. Tá? Eu consigo estimar a vegetação, refletância solar, reduzir temperatura, o nível de fumaça e o consumo de energia também. É um modelo muito interessante. Temos também o EnviMet, inclusive na nossa pesquisa vai ser utilizado. Eu pego dados ambientais, dados de temperatura, esses dados de temperatura e temporais eu coloco dentro de uma base espacial, a junção de dados temporais e dados espaciais formam dados de entrada, coloco dentro do modelo EnviMet, o modelo vai calcular diversos parâmetros, e lá o pesquisador vai simular muitos parâmetros, muitos cenários, e o EnviMet vai devolver esses cenários com forma de dados de saída. Então eu vou conseguir entender onde precisa plantar mais árvore, onde precisa de menos. Então é um exemplo bem interessante para a simulação local. E aqui, nos aproximando já do nosso final, estratégias de arrefecimento da ilha de calor urbana. Nós vamos apresentar 3 estratégias, tem muito mais do que isso, mas nós vamos apresentar as estratégias do arrefecimento com árvores e vegetação na figura 9A, as coberturas frescas 9B e os pavimentos frescos na figura 9C. São 3 estratégias para diminuir a ilha de calor e para melhorar o conforto térmico. Na tese que estou a desenvolver, o que estamos a desenvolver, a estratégia 1 é que mais vai aparecer, né? Vamos simular as árvores. E qual a importância das árvores de vegetação? Embora, claro, também as outras 2 estratégias eventualmente apareçam, vão aparecer também, é tudo interligado. Vai melhorar o conforto térmico, ela melhora o conforto térmico, usa árvores de vegetação, porque a árvore proporciona sombra, como está na figura 10C, as folhas e galhos, como na 10B. Aí, claro, são estudos em outros países, esses índices são variáveis. Então, a radiação solar, se percebeu que ela diminui de 6% a 30% no verão e de 10% a 80% no inverno. No inverno é muito favorável para a inversão térmica. Então, a gente percebe a importância da arborização para diminuir o fenômeno da inversão térmica, consequentemente da ilha de calor.
A melhora do conforto térmico com sombreamento, evapotranspiração. As árvores coletam o calor do ambiente, fazem seus processos fisiológicos e devolvem um ambiente mais fresco. Então, aquela energia acumulada que aqueceria o ambiente, ela passa a ser usada e logo o ambiente ele fica mais resfriado. Tá? Então, nós temos 3 benefícios. Melhora do conforto, redução de radiação solar e o sombreamento, como está na figura 10C. E estudos aí na 10C indicando que o sombreamento diminuiu de 5 a 20 graus, dependendo do ponto, a temperatura de superfície, né, das cidades analisadas por Meyer em 1990. As árvores têm benefícios, temperaturas de pico são reduzidas 5 graus em áreas com arborização. Aí tem os pesquisadores Wang, 90, Kearney, 1994, Gartland, 2010. O que se percebeu também, redução no controle de enchente, redução do nível de enchente, maior controle das enchentes, melhoria da qualidade do ar. O ar também é 3%, 3 graus mais fresco nos campos agrícolas do que nas zonas urbanas. As áreas suburbanas mais arborizadas, com a presença de árvores maduras, que diversas pesquisas aí têm afirmado que são mais eficazes do que as árvores jovens. Claro, se bem cuidadas, obviamente. Redução da temperatura foi de 2 a 3 graus Celsius. Economia de energia, aumento do valor dos imóveis, porque, claro, economia não está dissociada do ambiente. Elas estão altamente interligadas. Se o ambiente é mais fresco, mais pessoas vão querer morar lá. Logo, aquele imóvel vai valorizar. Então, olha só como investir em política ambiental ajuda a economia. É ignorância pensar diferente. Tá? As evidências estão mostrando que são interligados. E também, campos esportivos, gramados, são 1 a 2 graus mais frescos do que o ar sob estacionamento, a temperatura do ar tem se mostrado. E aqui em Macapá, por exemplo, a gente percebe uma importância do Museu Sacaca arborizado em comparação com o ambiente urbano ao redor. Trabalhos anteriores, no qual tivemos a oportunidade de participar, demonstraram que o Museu Sacaca foi responsável pela redução e redução da temperatura do ar e da ilha de calor e melhoria do conforto térmico. Se aquele museu, para quem mora aqui, né, quem mora aqui conhece, se não existisse, a temperatura naquela zona seria muito mais quente, talvez a mais quente da cidade, tá? Da cidade em relação aos pontos que foram analisados ali, obviamente, porque tem a limitação também dos equipamentos e instrumentos, mas do que foi analisado ali poderia potencialmente ser um ponto muito mais quente do que já é. Claro que a árvore tem custos, então tem que se pensar no plantio, na poda, remoção do toco de árvore, controle de pragas, irrigação. Então, o governo, o Estado, as pessoas têm que estar envolvidas para fazer programas que facilitem ou reduzam esses custos, porque tem os pontos positivos, mas, obviamente, tem um ônus para chegar no ponto positivo, certo? Reparação de danos de raízes, árvores mal plantadas, elas quebram pavimento, causam prejuízos. Então, baseado no que nós vimos aqui rapidamente, é importante saber escolher a planta certa, escolher o lugar certo, saber cavar e plantar, saber irrigar e fazer manutenção. Não adianta colocar uma árvore do lado da outra, colocar muitas árvores num curto espaço. Isso torna ineficaz a política de arrefecer, para quem quer arrefecer o fenômeno da ilha de calor. Então, as plantas têm que estar no espaçamento adequado. As trepadeiras, as plantas suporte, elas têm que ser direcionadas a crescerem na posição correta, não podem crescer à torta e à direito, de qualquer maneira, melhor dizendo, e a manutenção tem que ser feita com regularidade, retirar ervas daninhas ou plantas parasitas que prejudiquem o crescimento da árvore, que vai efetivamente reduzir essa temperatura da cidade. Então, são alguns fatores aqui que estamos resumindo, mas são muito grandes, e esses 8 fatores que estão aí não se resumem só a isso. São muito grandes, mas aqui apenas para nós termos uma ideia, eles foram citados. A estratégia 2 são as coberturas frescas, nós vimos a estratégia 1, lá das árvores, o benefício, o custo, como fazer, de forma rápida. As coberturas frescas, nós temos pode ser a cobertura verde tradicional, como a que consta na figura 12B, em Mônaco, aí de Monte Carlo. E temos também a figura 12A, que é no Porto de Lisboa, aí em Portugal. Tá? Temos aí 2 exemplos. E como é que essas coberturas frescas são consideradas frescas mesmo? Elas precisam ter
alta refletância solar e alta emissividade térmica. O que é isso? Para ser fresca, a cobertura tem que refletir a energia solar, ou seja, em alta quantidade, tem que muita da energia que vem do Sol tem que voltar. Só que, além de voltar muito, tem que ter alta emissividade, ou seja, essa reflexão ela tem que ser o mais longe possível. Então, se essa cobertura ela reflete muito e emite para longe essa reflexão, então ela é considerada uma cobertura fresca. Nem toda cobertura com alta refletância é fresca, porque ela pode ter uma baixa emissividade térmica e vice-versa. Então, aqui exemplificando, Gartland também, o estudo é dela, tanto que as temperaturas estão em Fahrenheit, não estão em Celsius, né? Então é o exemplo dela, e ela investigou e entendeu isso aqui. Vamos lá. O asfalto preto, ela tem uma refletância solar baixa e alta emissividade, ou seja, o asfalto ele emite muito calor. E nós sentimos quando estamos em cima dele. Só que a quantidade de calor que ele reflete é baixa, né? Ele reflete para muito longe, mas reflete muito. Ele emite, desculpa, ele emite para muito longe, mas reflete muito pouco. Então, isso faz com que a temperatura do asfalto seja alta, 180 graus Fahrenheit, como está aí. O revestimento de alumínio é melhor que o asfalto. Ele tem uma refletância solar alta, ou seja, ele já emite um pouco mais. O calor que ele armazena, ele emite mais do que o asfalto de volta. Só que a emissividade dele é mais baixa que o asfalto, então ele não emite para tão longe assim. Isso faz com que a temperatura fique intermediária, aí nos três exemplos, né? Fica a 160 graus Fahrenheit. Agora, agora em coberturas com revestimento branco, fresco, ou com vegetação bem utilizada, o que ela percebeu? A refletância solar é alta, ou seja, parte do calor armazenado volta para a atmosfera e consegue mandar esse calor para longe. Então a emissividade é alta. O exemplo aí, tanto é que, por exemplo, olha a diferença: 60 graus Fahrenheit do asfalto preto com revestimento branco, neste exemplo. Tá? A gente está vendo aí. E a mesma coisa para a cobertura serve para o pavimento. Né? Temos aí na 13A e 13B exemplos de pavimento fresco, né, que tem alta emissividade e alta refletância, né, inclusive utilizando vegetações no entorno, ou mesmo sobre o próprio pavimento, ou sobre o próprio pavimento, né, melhor dizendo. E aqui no pavimento fresco, no estudo de Smith mais Young, nós estamos nos aproximando do encerramento, reparem uma coisa: o pavimento asfáltico tem uma refletância solar baixa, muita energia fica acumulada nele, tanto que por isso que no verão o asfalto pode chegar a 65 graus Celsius, até mais, dependendo da zona onde ele está, dos estudos, se tem vegetação no entorno ou não tem, mas o asfalto em si, ele emite muito calor para longe, mas a quantidade que ele emite é pouca. Ele emite pouco calor para longe, melhor dizendo. O pavimento de concreto ele é mais eficaz, ele tem uma refletância maior, então a temperatura dele é mais baixa. E a emissividade térmica é igual à do asfalto, só que a refletância é maior. Então, a temperatura só da refletância ser um pouco maior, ou bastante maior, ela cai 15 graus Celsius. Agora, claro, as cidades usam muito o asfalto. Só que esse asfalto ele pode ser melhorado, ele pode ser mais poroso. Tiro areia, tiro partícula, deixo mais buraco nesse asfalto, sem ser as crateras, né? Mas um buraquinho pequeno, só para a energia ali fluir e voltar. E só o asfalto poroso, se eu comparar com o asfalto tradicional, a queda de temperatura é de 12 a 22 graus, porque aumenta a refletância solar. Né? E serve para pavimento fresco não tradicional. Se eu comparar com o asfalto, a mesma coisa. A refletância é maior, a emissividade é quase perfeita, ele manda quase tudo para bem longe, né? A distância quase máxima, né? E a temperatura é 45 graus Celsius desses pavimentos. Compara com o asfalto de 65. E compara as cidades que usam muito asfalto tradicional para ver a diferença. Percebendo? Então, o pavimento fresco, ele tem esse teor. Benefício da estratégia de mitigação da ilha de calor. Então, essas três estratégias, elas nos mostram o seguinte: se eu usá-las bem, consumo de energia cai, meu gasto com iluminação pública cai, a minha despesa na manutenção das casas cai, porque isso vale para o governo, mas vale para mim, como humano, como indivíduo. Materiais que vão para aterros diminui, qualidade do ar urbano melhora, menos poluição, o ar é mais fresco, a enchente diminui, tende a reduzir, o poluente também cai,
conforto térmico aumenta, saúde da população é beneficiada. E, inclusive, Smith, 99, detectou que o ruído rodoviário é menor quando se usam pavimentos frescos, pavimentos frescos, por exemplo. Ele detectou isso. Interessante na pesquisa dele. E para fecharmos, no final aqui, para que isso aconteça, precisa agir. E para agir, Gartland põe 6 passos para plano de ação. Quais são os 6 passos? Claro que isso aqui é um resumo baseado em muitos outros autores, né? Mas ela e outros autores dizem o seguinte, resumido aqui, né? Precisa se motivar pessoas a querer mitigar ilhas de calor, estimular governos, estimular empresas. Ação. Precisa se investigar como é que é a ilha de calor, quais materiais favorecem a ilha de calor, como é a vegetação naquele lugar, como é a legislação naquele lugar, como é que o mercado age naquele lugar. Precisa pesquisar. Precisa também conscientizar isso desde as escolas, né? As crianças entenderem a importância da árvore, a importância da casa ecológica, a importância de um ambiente termicamente saudável, né? Então, conscientização é fundamental. Demonstração. Quais projetos já existem? E eu tenho possibilidade de criar outros para mitigar a ilha de calor urbana? O start, ou iniciar, né? Estimular empresas a produzirem materiais mais ecologicamente corretos, um padrão mais verde, padrão de construção, e influenciar governos para isso. Aí já vamos puxar o ponto 6, a legislar com ideias que protejam a árvore, que levem em consideração o conforto térmico, a ecologia da cidade, e criar subsídios para que empresas sejam estimuladas, se sintam interessadas em produzir materiais mais sustentáveis para a venda nas lojas de material de construção, por exemplo. Isso aqui resumido. Então, são estratégias bem interessantes de análise. E as nossas considerações finais, agir dessa forma, inclusive, nós estaremos de acordo com as metas de desenvolvimento sustentável da ONU, as metas do milênio, live estratégias de melhoria das cidades, materiais. Então, para isso, e considerando tudo isso, mais estudos devem ser realizados, porque essas metas elas vão trazer qualidade de vida para a população. Entender a particularidade da ilha de calor urbana, na Amazônia, nas cidades amazônicas, como é que se dá essas pesquisas, como é que se dá esse fenômeno, como é que ele acontece. Aperfeiçoar a modelagem na Amazônia, quais são as usadas na Amazônia, e nas cidades como um todo, para quem é de outra região, onde ela aperfeiçoou, onde ela é boa, onde ela é frágil, onde ela é eficaz, aqui tem até hoje, onde pode melhorar. Aí quem é mais da engenharia, da arquitetura, que mexe com material, melhorar os materiais. Inclusive aqui na Amazônia temos a inovação tecnológica, materiais mais sustentáveis, termicamente melhores, que vão gerar renda, vão gerar emprego para a população. E, claro, conhecimento de técnicas de arborização. Quais árvores são melhores, quais são piores, né? Aliando tudo isso ao mercado interessado em investir e a promover pesquisas e a venda desses materiais. Se a comunidade pressiona, o mercado vai querer vender. E, claro, mas isso vai se dar informando no primeiro grau, conscientizando, depois agindo, como visto no passo anterior. E essas são as referências usadas neste slide especificamente, nessa projeção. E caso você deseje entrar em contato comigo, futuramente aí segue meu e-mail, o currículo Lattes, se quiser conhecer as nossas produções, ainda estamos começando, né? E o Orcid também está disponível. De antemão, agradeço a atenção, espero que tenha ficado compreendido o que ele é de calor, os objetivos, como é que ela acontece, as características, os seus impactos, como ela é medida, com estratégias de mitigação e estratégias de ação. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, independentemente da hora que você está vendo esse vídeo, e até uma próxima. Tchau, tchau.